Bom, gente, bora lá. Eu quero aqui ver um pouquinho do Nico. Fotos em jatinho de Forcário. Vamos saber quem são os suspeitos. Vamos lá, vamos falar um pouco do Nicolas também. Ai, bad vibes, calma. Do Banco Master, gente. Nossa senhora, que caso ruim. O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira afirmou suspeitar de aliados após a divulgação de informações sobre um voo em um jato ligado ao banqueiro Daniel Forcaro durante a campanha de 2022. Aí ele diz assim: eu já sei quem foi que vazou essa informação inútil para tentar me desgastar. Parece a carta que do Jair para alguns não serviu de nada, escreveu Nicolas no X. Aí aqui, Roberto Reis, os caras têm uma profunda inveja do Nicolas, e digo mais. É mais fácil esse golpe no Mineiro ter saído da direita do que da esquerda. Afinal, quem teria os detalhes logísticos de 2022 para fornecer a Malu Gaspar? Petistas ou bolsonaristas? A resposta é óbvia. Aqui eles colocam Alan dos Prantos aqui. Se o Carlos Bolsonaro usasse o jatinho do Forcaro, ninguém estaria defendendo. Esse é o tweet de hoje, refutem. Aí aqui, ó, Nicolas Ferreira respondeu aqui, ó. Segundo a coluna de Paulo Capelli do Metrópolis, as suspeitas de Nicolas recaem principalmente sobre dois nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um deles é o advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-mandatário, e o outro é o jornalista Paulo Figueiredo, gente, apoiador de Bolsonaro, que atualmente vive nos Estados Unidos. Que eles estão assim, né? Estão se pegando. Eles não estão se entendendo mais. Então, é um dedo no rabo e gritaria aí. Esse aqui é o Paulo Figueiredo, né, do lado esquerdo. Apesar de que eu não sei para vocês se é do lado de cá ou se é do lado de cá. Mas dá para saber quem é o Paulo Figueiredo, né? E o outro é o Paulo Cunha Bueno. O Figueiredo rejeitou a suspeita, classificou a acusação como infundada e disse que não tinha conhecimento do episódio. É uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Eu nem sabia do fato e nem tinha como saber. Disse que esse episódio é irrelevante. Não tem nada demais o Nicolas andar no jato de Forcaro com o pastor dele. Gente, imagina, meu. Imagina. Tem nada a ver. Isso é implicância de vocês, entendeu? Agora, eu quero colocar aqui o vídeo do Rogério Correia. O Rogério Correia, ele merece o mundo, né, cara? Porque, olha, eu vou falar um negócio. E aí vem aqui na tribuna, vão na rede social, acusar o presidente Bolsonaro que houve doação em campanha, doação legítima. Vem acusar o próprio Nicolas de uma maneira covarde, com narrativas falsas. Eu faço um desafio de novo. Vocês querem fazer acusação ao presidente Bolsonaro, ao Nicolas? Vamos fazer lá na CPMI. Na CPMI do INSS, nós descobrimos que o Banco Master é um banco de bolsonaristas. E nós chamamos ele, portanto, de Bolsomaster. Célia, obrigada por lembrar disso. Verdade, eu não tinha colocado o link na minha pauta aqui do Bebiano. Muito obrigada, arrasou e muito obrigada pelo superchat. Gente, bora lá. R$3 de cada um que tiver aqui, não contribuiu ainda com a gente, bora lá através do superchat, super stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente. Vamos lá, 85, já chegou o Odete aqui com a gente, hein? Bora lá. Quando o Odete chega, o negócio ficou sério. Esse Banco Master, ele foi autorizado a funcionar por Roberto Campos Neto, sendo que 5 anos antes, Forcaro já tentava legalizar esse banco. Mas como ele não tinha condições morais para ter um banco, porque ele precisava de ter condições ilibadas e ele não tinha, ele foi insistindo em fazer a autorização de um banco. E conseguiu isso com Roberto Campos Neto. E depois Roberto Campos Neto deu a ele também, Forcaro, a condição de fazer crédito consignado no INSS, onde 240 mil aposentados foram roubados e se teve que simplesmente suspender o contrato com esses aposentados roubados. Isso é o Bolsomaster. Quando Galípolo chegou agora, indicado pelo presidente Lula, lembre-se que Roberto Campos Neto era o indicado de Jair Bolsonaro. Galípolo liquidou o banco. Ao fazer a liquidação do banco, nós vimos o escândalo do Bolsomaster. E ao ver o escândalo, nós vimos quem querendo salvar o Bolsomaster. Ibanez, o governador aqui de Brasília, querendo salvar Forcaro.
Mas agora nós descobrimos que, além de Vorcaro, tem o cunhado dele, Zetel, que é pastor da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, deputado Miguel Ângelo, conhece muito bem isso lá. E esse Zetel simplesmente deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Nesta Igreja Lagoinha estão Zetel, Vorcaro, Valadão, o presidente da CPMI, Viana, e também um deputado aqui da nossa casa, Nicolas. Nicolas agora foi pego voando nas asas de Vorcaro, junto com o pastor da Lagoinha e suas esposas. Um tour pelo Brasil no segundo turno das eleições. Gente, os amigos de vocês têm avião? Cara, meus amigos não têm avião, nem de papel. Nessa galera assim, não, mas andou no avião do Vorcaro, se eles falam numa facilidade, como se combustível de avião fosse barato, como se você ter um parão parado não é no heliponto, o hangar fosse barato, como se fosse tudo assim, gente, ó, entendeu? Tudo simples, tudo fácil. Nesse aspecto aí, realmente um achincalho com a nossa casa. Claro, eu já pedi para quebrar o sigilo e convocar o deputado para ir depor na CPMI do INSS, para ver se ele sabia e tinha conhecimento que havia lavagem de dinheiro, do roubo dos aposentados na Igreja da Lagoinha, que tinha um banco, chamada Clava Fort Bank. Portanto, presidente, nós estamos diante de um fato que precisa ser investigado. O presidente da CPMI não quer investigar. Fez uma bagunça outro dia exatamente por isso. Eu peço, Vossa Excelência, 15 segundos apenas para terminar. Isto vai ser investigado e nós temos que convocar para dentro da CPMI esclarecer os casos que aconteceram, infelizmente. Infelizmente, a Igreja da Lagoinha tem sido dominada por pessoas que não têm fé, mas má fé. E isso a gente não pode admitir. Dizem em Minas Gerais agora que nós temos uma chupeta voadora. Aqui muito se fala, às vezes, pastor Tony. O Rogério Corrêa é foda, né? Uma chupeta voadora. Em Evangelho. O Evangelho de hoje, Lucas, uma passagem diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. E hoje me chama muita atenção, pastor, porque os jornais de hoje trazem uma informação de quem sempre julgou, de quem sempre condenou, de quem desde o primeiro dia que estou aqui nessa casa fala da esquerda com um ódio que é visceral. Eu estou me referindo ao deputado Nicolas. Deputado Nicolas, que fez vídeos, inclusive, sobre o PIX, vídeos que não eram verdadeiros, e que falou muito, falou dos ministros, insuflou muitas vezes as pessoas a se colocarem contrário aos próprios deputados aqui. E aí, de repente, o deputado Nicolas, sei que nós saibamos exatamente se é ou não é verdade, por isso não vamos julgar, é pego, segundo os jornais, com a boca na botija, para usar uma expressão popular. O Banco Master do Vorcaro, que deu 3 milhões para Bolsonaro, segundo o presidente do PL, é o mesmo banco que cedeu o avião para que Nicolas, no segundo turno, durante 10 dias, fizesse um tour pelo Brasil. Será que Nicolas não sabia? É possível que sim. O deputado Nicolas pode não saber de tudo, pode não saber a história de Vorcaro, pode não saber a história do Banco Master, como muita gente não sabe. Mas não poderia julgar as pessoas que usaram, como foi o caso do ministro Toffoli, que fez uma viagem ao Peru, num avião junto com um advogado ligado ao Banco Master, e Nicolas fez críticas duríssimas, mas parece que teve um período de esquecimento, porque ele mesmo, Nicolas Ferreira, deputado extremamente respeitado, líder da extrema-direita, que está em todos os comícios, ele parece que esqueceu que ele se beneficiou desse Banco Master, deste Vorcaro, dos aviões do Banco Master, dos aviões... Na verdade, gente, não é que o Nicolas esqueceu, né? É a cortina de fumaça. Ele se utilizou daquele fato naquele momento para afastarem o nome dele. Vamos lá, né? Gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente,
Pelo amor de Deus, socorro! Faltam R$85 ainda, estamos já no segundo bloco da nossa live. E eu preciso entregar vocês para a Helder Maldonado, que estará no Folha Entrevista hoje com Pedro Zambarda. Então, preciso entregar com meta batida, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, quem puder, chega aqui com R$3. Todo mundo, gente. R$3 no Pix. Gente, a balinha de hortelã da Garoto. Vamos lá para a gente poder bater a nossa meta, porque nós temos programas novos para estrear. E se a gente não bate meta num programa, fica muito difícil bater no outro, a gente poder suprir essas metas. Então, vamos lá, meu povo, pelo amor de Deus, vamos lá, com o que vocês puderem. Ou se não, no Superchat, Super Stickers aqui do lado, que vocês apertam o cifrãozinho ali e colocam com o cartão de crédito que vocês têm cadastrados no Google Pay. De Volcaro, fazendo pelo Brasil um périplo. E aí não adianta posar de santo de pé de barro. Não adianta fazer caminhada para cima e para baixo, chorar, chegar molhado, quando no segundo turno andava no jatinho, belo e formoso, fazendo como se aquilo fosse algo normal. Deveria ser o primeiro a denunciar quando de fato o Banco Master foi colocado, talvez ele e a Igreja Lagoinha não soubessem. Mas quando soube, deveria dizer, eu usei o avião do Banco Master. Eu não posso julgar ninguém. Entretanto, fez o papel de sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. É assim a extrema-direita. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo ao meu amigo particular, senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Foi aprovado, depois de muito tumulto, a quebra do sigilo do Lulinha. Todo mundo sabe disso. Agora, é necessário que haja imparcialidade na condução da CPMI do INSS, que é uma característica do senador Carlos Viana. Portanto, é necessário que se vote a quebra do sigilo da Clava Forte Bank, a convocação de Valadão, a convocação da senhora Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório do senador Flávio Bolsonaro, a quebra de sigilo do escritório do senador Flávio Bolsonaro, a convocação de Roberto Campos, a convocação de Cláudio Castro, só mais 30 segundos, a convocação de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Não dá para passar pano, não dá para passar pano. O povo brasileiro quer saber a verdade, tanto de um lado quanto do outro. Porque essa roubalheira não começou nesse governo. Essa roubalheira começou lá atrás. E o povo brasileiro quer saber a verdade de quem roubou aposentados e pensionistas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!